E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de 1 Samuel, leremos o capítulo 2. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, que eu, minha esposa, nossa família, possamos ser, de um modo direto e indireto, instrumentos do Senhor, para que mais e mais pessoas acessem a tua palavra e se faça na vida dessas pessoas conforme a tua palavra, conforme a tua vontade na vida delas. Em o nome do Senhor, te pedimos, desde já te agradecemos, em o nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, Jesus o Cristo. Bem, temos no capítulo 2, 36 versículos, e nos diz do versículo 1 em diante. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia, repetindo o 16º versículo do capítulo 2 de 1 Samuel, que nos diz: se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de madar agora, senão tomá-la-ei à força. Eram, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, ele já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar de vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor.
pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor. Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na terra de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que farás a Israel, e jamais verá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobreverá, 34º versículo do capítulo 2 nos diz: Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, e procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Repetindo o versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, e procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão? E dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que coma. Repetindo o 36º e último versículo do capítulo 2 de 1 Samuel, que nos diz: Será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Pois bem, por meio dos 36 versículos, nos diz o capítulo 2 de 1 Samuel sobre o cântico de Ana, do versículo 1 ao 11. Nos fala do versículo 12 ao 17 sobre os crimes dos filhos de Eli. Do 18 ao 21 sobre a mocidade de Samuel. Do 22 ao 26, que Eli repreende os seus filhos, e do 27 ao 36, a profecia contra a casa de Eli. Possamos observar todos os exemplos aqui colocados e buscar mais e mais proceder com o coração puro diante do Senhor, que tudo sabe e tudo vê. Que possamos mais e mais beber nas fontes do amor, favor e poder de Deus nas nossas vidas. Sucesso!